Estamos de volta com Bem Viver e hoje a gente fala sobre psicologia infantil com a psicóloga Clarice Andrade. E Clarice, a gente estava falando a respeito do bullying, né? Então o pai e a mãe talvez tenham que ter aquela conversa com o filho para ver o que está se passando na escola também, né? Sim, se o filho percebe que tem algo diferente, que ele não sabe conversar com os outros, não tem muitos amigos, é importante, procura a escola, ver o que está acontecendo, se tem alguma coisa. É importante relevar que o bullying, ele não é só agressão física. A agressão verbal é chamar de quatro olhos, de magrelo, de negão. Muitas vezes isso incomoda a criança. E os outros colegas, por verem que essa criança está incomodada, continuam, porque acham que ele tem que aprender a lidar com isso. Não é assim. Não é todo mundo que aceita isso. Tem um exagero, né? Sim, lógico que não é toda brincadeira que você tem que ver. Não, já está sofrendo bullying. Não é assim. Se é uma brincadeira saudável e tal, não tem problema. Mas se começar a aprofundar demais, você vê que isso está interferindo no convívio do seu filho com as outras pessoas, no desenvolvimento dele, na aprendizagem dele, é legal ter procurar ajuda. Uhum. E com quantos anos que uma criança pode começar a ir na terapia, por exemplo? Então, não tem muito uma idade certa, mas assim, 1 ano, 2, já pode levar a criança, porque tem várias brincadeiras lúdicas que a gente pode perceber o que está acontecendo, porque a criança, ela não consegue falar, mas você consegue perceber através de várias outras coisas que dá para fazer com ela. Com 1 ano? É mais complicado, assim, você lidar com uma criança de 1 ano, mas já é a partir daí que você começa a perceber o que está acontecendo. Você já começa a ter esse desenvolvimento. Quem quiser fazer perguntas aqui para Clarissa, liga no 3559-3903 e a gente está ao vivo no site www.topcultura15.com.br. E Clarissa, então tá, vamos dizer assim, a partir de 1 ano, mas aí como é que o psicólogo vai estar fazendo essa abordagem? Então, tem vários jogos lúdicos, porque para atender criança não é igual você atender adulto, porque é totalmente diferente. A criança não vai chegar para você e falar o que está acontecendo, porque muitas vezes ela não sabe, ela não consegue entender. E aí, através de jogos, de brincadeiras, vamos brincar de contar uma historinha? Vamos lá, eu começo e você continua, entendeu? Então, assim, ela vai começando a se soltar, inconscientemente ela vai contando o que está acontecendo. Então, isso é uma das formas. Através dos desenhos também, a criança fala muito em desenho. Quando ela está desenhando, você consegue interpretar muita coisa. Então, assim, tem vários. Então, pais, prestem atenção nos desenhos. Sim, prestem atenção nos desenhos. Mas em que tipo de desenho, assim? Se ele for muito... Se o desenho for muito escuro, pode ter alguma depressão, algum trauma que a criança sofreu e ela não está conseguindo exteriorizar isso. Aí vai lá no desenho, rabisca com força de preto, ou faz um boneco e aí rabisca a cara do boneco de preto, sabe? Umas coisas assim. Uhum. E aí mas à medida de quantos anos que a criança vai fazendo que já dá pra ter uma abordagem de ir conversando com ela? Uns 4, 5 anos já consegue isso. E aí ele tem que ter, o psicólogo tem que, vamos dizer assim, virar um amigo da criança, sim, né? Tem que criar esse vínculo. Isso demora umas 3 semanas, às vezes, para a criança poder ter confiança no psicólogo para poder desenvolver alguma coisa. Uhum. E quais são essas principais doenças psicológicas ou transtornos que as crianças podem estar desenvolvendo? Bom, hoje uma coisa que se fala muito, um transtorno que é muito usado é o TDAH, que é o déficit atencional, a hiperatividade. Uhum. Isso, a maioria das crianças hoje em dia tem isso. Tem assim, os pais acham que tem, muitas vezes é colocado para eles que o filho tem. E aí não consegue prestar atenção na aula, começa a olhar, tem uma matéria, rapidinho já desinteressa por aquilo, vai fazer outra coisa, é agitado, não consegue ficar parado, irritadiço demais. Então, assim, muitas vezes isso é o TDAH. Aí tem que tomar alguns remédios para ficar mais calmo, fazer alguns testes para poder... alguns exercícios de atenção para aprender a atenção dessa criança. Então, nesse caso aí, a escola é fundamental, Fundamental, né? fundamental. Porque aí tem que criar todo um plano de ensino para essa criança. Sem deixar ela isolada das outras, né? Porque... senão ela vai se sentir excluída. Sim, isso é importante. Também deixa criar essa união. E fazer com que as outras crianças ajudem nesse processo. Porque aí ele vai se sentir incluído nesse meio. E não quer dizer que o bagunceiro que fica no fundo da sala é hiperativo. Não, não quer dizer isso. Porque muitas vezes ele
ou ele já conhece muito daquilo, da matéria que está sendo dada, e não tem interesse em aprender mais, porque ele já sabe, e aí ele vai falar assim, eu não preciso aprender isso mais, eu quero brincar, vou fazer bagunça. Ou então ele realmente tem dificuldade de aprender aquilo, então ele encheu o saco de aprender, por assim dizer, e de tentar aprender aquilo, e aí ele faz bagunça, atrapalhando a turma inteira. Uhum. E no caso de escola, assim, além do TDAH, o que pode ser, talvez a dislexia também atrapalha? Sim, a dislexia atrapalha porque a criança não... A dislexia é quando a criança não consegue ler, as letras embaralham muito na frente a criança pega o livro e não consegue ler. Simplesmente não consegue, porque as letras embaralham, ela não consegue ler. Então tem vários testes, vários tratamentos que faz com essa criança que tem dislexia. E aí também tem que ter tratamento com psicólogo? Sim. E aí é a junção, psicólogo, pai e escola, sempre. E como é que é o trabalho do psicólogo no caso da dislexia? Então, tem vários jogos que faz, vários treinamentos para a mente neurológicos com a criança. Uhum. Para estar estimulando Para mesmo. estimular isso, para estimular. Entendi. Que outros casos você pode estar relatando? A gente tem muitos casos de autismo, só que o autismo tem vários graus. Um que é muito conhecido, que é o Messi, que é o jogador de futebol, pouca gente sabe, mas ele tem um autismo. Só que o tipo de autismo que ele tem é que ele foca muito no que ele está fazendo. Ele é muito bom no que ele faz. Só que ele não consegue ter uma boa relação com a pessoa. Ele não fala com você olhando no olho. Mas é um autista. Então por isso que ele é ótimo no futebol. Por isso que ele é ótimo no futebol. Entendeu? E isso é assim, pra você ter noção, nem sempre... O autismo é aquela ideia que a gente tem, né? Que a pessoa não fica é fora desligada do mundo, né? São vários graus. Tem também aquela menina da novela... que teve como é que era o nome dela? Esqueci. Eu não lembro o nome dela também. Mas então, ela era um grau elevadíssimo. Uhum. Juntou um monte da de novela coisa. das 9, né? Isso. Uhum. E ela era um grau elevadíssimo. Então, assim, tem vários graus de autismo que tem que saber lidar com cada um diferentemente. E o autismo tem que tá principalmente medicamentoso também? Sim, muitas vezes, nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Se o autismo é de um grau leve, só as consultas com o psicólogo constantemente, ele já vai conseguir lidar com isso. Uhum. Então, Clarice, a gente continua falando sobre as doenças, transtornos psicológicos no próximo bloco, e ela também vai responder as perguntas dos telespectadores. A gente volta já.